Vou convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Comecei hoje pela manhã uma série, nós vamos chamar de A Vida de Jesus, e implica, neste momento, estudar, pensar um pouco sobre as profecias acerca de Jesus. Já vimos e veremos ainda muitas outras, e também o nascimento de Jesus, e também quando Jesus é consagrado no templo, é trazido ao templo, e também quando Jesus dedica um tempo entre os doutores da lei para falar das coisas do seu Pai, e também quando Jesus é batizado por João Batista e a implicação do batismo de João Batista a Jesus, e também quando Jesus, após o batismo, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e também quando Jesus em seguida chama os seus discípulos e inicia o projeto que nós chamamos de o ministério público de Jesus, os 3 anos de peregrinação do nosso Mestre, e assim por diante, até o período do Natal, nós deveremos abordar esses temas de algumas maneiras. Hoje nós vamos estudar e pensar um pouco sobre o momento do nascimento de Jesus. Eu chamo esta exposição de Glória e Majestade na Manjedoura. Glória e majestade na manjedoura para humilhar a sabedoria dos sábios. Glória e majestade na manjedoura para que, por mais que o homem quisesse entender como um rei pode começar a reinar em uma manjedoura, é assim que Deus fez. Por isso nós leremos esse texto, é o capítulo 2 de Mateus. Se você tiver a Bíblia, abra. Se você tiver ela no seu tablet, vá para o aplicativo e veja, ou no seu celular. Só não fique com o celular vendo outras coisas que não o texto bíblico. É pecado, irmãos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, e toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Antes Miqueias, agora Oséias, do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento
era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, agora Isaías: ele será chamado Nazareno. Queridos irmãos e queridas irmãs, é sempre um grande privilégio poder abrir a palavra de Deus, meditar nos textos sagrados e procurar entender um pouco do que os textos querem nos falar. Para nós que já somos cristãos há muito tempo, alguns mais, outros menos, eu só 17 anos, mas eu sei que há irmãos e irmãs aqui com mais de 50 anos de cristianismo. Então, para nós, ler Mateus 2, talvez seja até Mateus 2, mas isso aqui eu conheço de frente para trás, de trás para frente. Mas nós temos de lembrar que nós somos uma igreja extremamente anunciadora, extremamente pregadora do Evangelho, extremamente comprometida com as verdades bíblicas, e Deus tem trazido à nossa igreja e às nossas igrejas muitos e muitos de outras denominações, ou até mesmo de casas, de famílias que não professaram ao Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o seu Redentor. Talvez se eu fizesse uma pesquisa aqui na igreja, um número razoável de pessoas ainda não tenha lido este texto, que fala do nascimento de Jesus. Talvez em peças teatrais nós tenhamos visto, e até saibamos disso, mas pensar no texto e entender o texto nos seus detalhes, talvez muitos da nossa igreja ainda não o fizeram. E até, às vezes, quem está há muito tempo, há muitos anos, não volta para esse texto para perceber as particularidades dele e a importância dele para nós. Então, neste tempo que nós poderíamos chamar de o Advento, nós começamos a pensar em textos como esse. Um recém-nascido, anônimo, que atrai visitantes ilustres. Vocês viram quem eram os visitantes aqui? Chamado de magos. Vamos ler daqui a pouco para entender quem eram estes magos. Uma estrela que os guia para onde a criança está. Estranho isso, né? Você conhece outro momento na história que Deus usa os astros para se movimentarem lá a uma distância enorme de nós? Bom, Deus já fez isso de outras maneiras. Deus até fez parar o dia em determinado momento. Deus fez parar o sol. Eu sei, os sábios diriam: que é isso, reverendo? Vai falar que Deus para o sol, pensa bem. Ok, a sabedoria de Deus continua a desafiar a sabedoria dos sábios. A Bíblia diz que o sol parou sobre um vale. Bom, um rei alarmado e preocupado com uma criança anônima. Pensa bem, o rei Herodes, preocupado com um bebê, com uma estrela que guiou magos. Fantasia, não? Religiosos apanhados de surpresa sem saber o que estava acontecendo. Essa particularidade me chama a atenção. Os religiosos são surpreendidos. Aqueles que lidam com a palavra, surpreendidos por uma ação completamente inesperada. O que seria? Seria a profecia de Miqueias se cumprindo? O que era a profecia de Miqueias? E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são, desde os tempos antigos, desde a sua eternidade. Origem, desde a eternidade? Que nomenclaturas estranhas e diferentes, não é? Diante de coisas inexplicáveis, melhor manter o seu coração na razão.
essas coisas são coisas de alguns que acreditam, mas melhor deixar isso para lá, não é? Bom, diante da dureza de coração e da insensibilidade, que são características marcantes do mundo moderno, quando lemos nos evangelhos as narrativas sobre o nascimento de Jesus, podemos contemplar uma coisa: um Deus invisível, preocupado com a situação do seu povo, mesmo que o seu povo não esteja nem aí para a sua situação. O nascimento do Senhor Jesus Cristo representa o maior ato de amor e de sensibilidade para com o problema dos outros, como jamais ocorreu. Não era só um menino nascendo, era um menino com uma missão. Este é o clima dos evangelhos. De Mateus, por exemplo, o clima do nascimento daquele que trouxe salvação a todo o que crê. É o momento em que Deus veio para ser propício para receber os homens como sua família. É o início do período histórico que Jesus descreveu como o ano aceitável do Senhor, contado em Lucas 4,19. Mas será que o mundo de então estaria preparado para receber o seu rei? O rei dos judeus? Os judeus o entronizariam e o chamariam de nosso rei. Agora temos um rei? Como estaria a expectativa messiânica acerca do que fora dito pelos profetas? Vamos pensar um pouco sobre esses visitantes ilustres que chegam até este lugar. Quem será que eram? Magos? Reis? Mágicos? Sábios? Mágicos babilônicos, talvez? Ou apenas especialistas em coisas sobrenaturais? Judeus? Gentios? Quem eram eles? Até existe uma tradição da igreja que diz que os homens que vieram do Oriente para homenagear o menino Jesus eram reis por causa de uma associação entre uma passagem. O Salmo 72, 10 e 11 diz que reis trariam presentes a Jesus. Ao Filho, na verdade, ao Messias. Outra tradição diz que eles eram 3 por causa dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Na verdade, sabemos bem pouco acerca da vida deles, mas em compensação, podemos saber alguma coisa acerca da sua fé. Algumas traduções trazem a palavra sábios no lugar de magos. Geralmente, esta palavra é usada para se referir àquelas pessoas que se envolvem com artes mágicas, ou então, no caso aqui, os chamados astrólogos, observadores de astros. Essa atividade era muito comum naquele tempo, principalmente nas regiões da Babilônia e outras cidades do Oriente, de onde provavelmente estes magos tenham vindo mesmo. Devemos destacar que esse tipo de prática nunca foi considerada legal por Deus. Entretanto, os magos aparecem como adoradores de Deus, é o que o texto diz, de forma que devemos ser cautelosos quanto à verdadeira profissão daqueles homens. Outra questão interessante desse texto é como eles sabiam que o aparecimento da estrela indicaria o nascimento do rei dos judeus? Há muitas suposições. Se eles fossem da Babilônia, por certo, tinham contato com muitas profecias e até prováveis escritos do profeta Daniel, que morou na Babilônia e profetizou sobre o nascimento de Jesus. Pode ser ainda que eles tivessem contato com outros judeus que conheciam o Antigo Testamento. Há uma profecia atribuída a Balaão, em Números 24, 17, onde Balaão diz: uma estrela procederá de Jacó. Mas estas e outras são apenas suposições. De alguma maneira, Deus revelou a alguns homens, possivelmente gentios mesmo, que o Messias tinha nascido. Aqui cabe uma pequena observação. Parece que Deus se revelou primeiro aos gentios. Parece que Deus disse que o menino viria primeiro aos gentios. Talvez antecipando o que seria a graça do menino Jesus para o mundo. Uma lição importante deste texto, meus irmãos: Deus tem servos, mesmo nos lugares mais distantes e impróprios. Embora suas histórias não sejam conhecidas, seus nomes não sejam conhecidos,
Eles estão escritos no livro da vida, porque a expressão adorou está no texto. Eles adoraram. Nós os veremos na companhia de Jesus por ocasião do seu retorno. O fato é que aqueles homens haviam feito uma longa e difícil jornada para chegar até Jerusalém. Eram homens de coragem e eram homens de fé. Visitantes e ilustres. Talvez conhecessem muito pouco sobre o Messias e mesmo sobre o Deus dos céus, mas mesmo assim vieram. Porque sentiam, sabiam que algo muito grande estava realmente por acontecer. E aconteceu. Eram homens ilustres, dignos de serem os primeiros a contemplarem o Rei dos Reis e depositar o que tinham diante dele. Talvez, alguns dizem, realmente fossem reis. Mas se fossem reis, provavelmente teriam depositado as suas coroas diante do Rei dos Reis. Guiados pela estrela e pela lógica, dirigiram-se a Jerusalém, que era a capital da nação judaica, pois estavam à busca do rei dos judeus. Talvez esperassem ver comemorações pelas ruas, gritos de alegria pelo nascimento do rei, como se recebe um rei. Mas Jerusalém estava completamente alheia ao nascimento do seu rei. Jerusalém não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Isso não é estranho, meus irmãos? O povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, o povo que tinha a palavra de Deus e que dizia cultuar o nome de Deus, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Deus estava promovendo o maior acontecimento que jamais houve desde a criação do mundo. E a igreja estava totalmente por fora. Para a gente pensar, diz a palavra de Deus que todos ficaram alarmados por causa daqueles homens que diziam que um rei havia nascido na terra deles. Parece que não é só nos dias de hoje que a igreja praticamente não sabe como levar alguém ao Salvador. Se chegassem a Jerusalém e perguntassem, quem é o vosso rei? Eles diriam, Herodes. Se chegasse a Jerusalém e perguntasse, onde está o rei dos judeus? Eles diriam, tem outro além de Herodes? Se chegasse dentro da igreja e perguntasse, onde está o Messias? Provavelmente eles diriam, demorou muito, talvez não venha tão cedo. Mas vocês não estão acompanhando os sinais? Vocês não estão acompanhando os planos de Deus? Nós, magos, somos gentios. Nós não conhecemos os detalhes que vocês conhecem. Falem-nos sobre o Messias. Falem-nos sobre o Salvador. E eles não sabiam falar. Uma aplicação rápida para nós. Nós sabemos falar do Messias, irmãos. Nós acompanhamos os fatos de Deus na história. Já entendemos que na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho. E o deu para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Só que tem um detalhe, quem vai falar isso ao mundo? Quem vai falar ao mundo que Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito? Quem proclamará as glórias da salvação, senão os salvos? Quem fará alguma coisa pelo reino, senão os que estão dentro do reino? E a aplicação em forma de pergunta, eu diria assim, serão os gentios que anteciparão isso? Serão os gentios que clamarão, falem-nos do rei? E nós, com a nossa boca fechada, com a nossa preocupação, com os cuidados, com a nossa profissão, com a nossa família, com as nossas terras ou com os nossos apartamentos, e nós estaremos mais atentos a quantas prestações temos para pagar do nosso financiamento até o final, muitas.
Ou estaremos mais preocupados com o que os nossos filhos têm que estudar? Ou estaremos mais preocupados com como vamos sobreviver nesse mundo difícil, porque os salários estão achatados, como está difícil viver? Ou vamos nos preocupar com a segurança, porque já não dá mais para andar nessas cidades? Oh, que mundo terrível que vivemos! E passaremos os nossos dias preocupados com essas coisas, e os gentios querendo saber onde está o Messias? Onde está o Messias? Onde está o ungido da vida de vocês? Os magos aplicaram uma peça à igreja. Chegaram ao rei e perguntaram: cadê aquele que vocês professam? E eles não sabiam o que dizer. O rei é apanhado de surpresa, e aí eles começam a pensar: será que as profecias estão se cumprindo? Um reino que se abala. Homens à procura do rei dos judeus chegam ao rei Herodes para procurá-lo. Com certeza Herodes entendeu que procuravam outra pessoa, e a expressão alarmou-se é particularmente interessante. O verbo grego tarasso pode ser agitar, sacudir. O rei foi sacudido. Algo como que um movimento de suas partes de lá para cá, como que um pêndulo, como que se pegassem Herodes e o chacoalhassem. Alguma coisa nesse sentido. Causar uma comoção interna a alguém, tirar a sua paz, perturbar sua tranquilidade, inquietar, tornar impaciente, turbar, preocupar, ou inquietar o espírito de alguém com medo e temor, tornar-se ansioso ou angustiado e ainda causar perplexidade à mente de alguém ao sugerir escrúpulos ou dúvidas. Não, nós não estamos lhe procurando, rei Herodes, nós estamos procurando o rei. Eu sou o rei. Não, nós estamos procurando o rei. Como assim? Tem outro rei além de mim? É aí que ele procura os estudiosos da palavra de Deus. A Bíblia fala que Herodes e toda Jerusalém ficaram atônitos com as palavras dos magos. Sua atitude foi mandar chamar os principais sacerdotes e escribas e lhes perguntar: em que lugar nasceria esse que vocês falam que é o Cristo? O curioso é que aí os sacerdotes, no caso os estudiosos, eles sabiam exatamente. A resposta deles foi: em Belém. Belém da Judéia. Porque está escrito, como nós lemos aqui, que haveria de nascer alguém de lá, que seria o guia, que apacentaria o povo de Israel. Interessante que eles tinham familiaridade com a palavra de Deus. Deram uma resposta com facilidade. Mas sabe o que é mais interessante? Nenhum deles foi com os magos adorar o Messias. Eles sabiam onde ele haveria de nascer. Eles imaginavam até, pode ser profecia, pode ser que Miqueias esteja se cumprindo agora. Mas nenhum deles vai até onde o Messias está. Ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia e só ler a Bíblia e só saber das coisas da Bíblia nem sempre leva o adorador aos pés da cruz. Aos pés do Messias, o Redentor. Aqui nós temos o exemplo destes homens que, apesar da familiaridade de dar respostas fáceis, também não é de hoje que as pessoas têm muito conhecimento da palavra e pouca vontade de vivê-la. Aplicação rápida. Domingo passado eu ministrei uma aula aos jovens e fiz uma pergunta sui generis que nem sempre se faz. Mas como pastor que compõe o quadro pastoral dessa igreja, preciso de vez em quando fazer perguntas assim. Perguntei aos jovens: em que medida esta igreja é relevante à sua vida? Em que medida as palavras ensinadas neste lugar são relevantes à sua vida? Quando você sai da igreja e quando você tem um dia a dia para viver. Quais os maiores obstáculos a viver a mensagem do Evangelho no seu dia a dia? Porque muitos de nós vêm de correntes religiosas que as pessoas vêm à igreja, sentam
ouvem um rito, e então um grupo sacerdotal dirige esse rito, e alguns até leem esse rito na sua mão, mas não tem participação, não tem vida, não tem entendimento, não tem a relação. E por não ter isso, a mensagem não chega aos corações. Então, ir a este lugar, participar apenas de um momento, é o suficiente. Eu fui à igreja. Aí vamos para a nossa vida no dia a dia, e não tem igreja no dia a dia. E eu fiz essa pergunta aos nossos irmãos. Sabem por quê, irmãos e irmãs? Porque a igreja reformada, uma das funções da igreja reformada é influenciar os reformados nas suas vidas. Quando se fala aqui que nós somos da verdade, é para que não haja mentira no dia a dia. Quando nós falamos aqui que é para que a palavra nos ensina a contentar-nos com o que temos, é para não viver de ambição em ambição. Quando a gente fala aqui que o homem deve ser marido de uma só mulher, é para que ele não atraia em pensamentos, para que ele não seja levado por seus amigos de conversa a pecarem contra o Senhor que estabeleceu o matrimônio e disse, digno de honra seja. Quando as instruções são voltadas à família, é porque nós sabemos que a família está sofrendo um ataque terrível dia após dia, das maneiras mais sutis. E nós sabemos que há pais dentro da igreja perdendo seus filhos, perdendo mesmo. Sem condição, perdendo em autoridade, sem condição de eles confiarem na fé do pai ou da mãe. Quando nós falamos, leva a sério a instrução, leva a sério o estudo da palavra, leva a sério os princípios elementares da fé cristã, não é só porque são palavras bonitas para que nós possamos ouvir essas palavras aqui, acharmos até interessantes, mas quando sairmos lá fora, elas não terem valor para nós. Eu gostei das respostas dos jovens. Os nossos jovens estão estudando cosmovisão reformada. Eu gostei das respostas. Tenho cá minhas preocupações também, porque já fui jovem, graças a Deus não sou mais, tenho dito isso de vez em quando, mas eu sei das lutas que é ser um jovem. Mas o jovem, mesmo nas suas lutas, pode, amparado pela palavra, não ter sua vida abalada, como Herodes teve. Hoje pela manhã, na classe dos novos, eu e o presbítero Junqueira estávamos dando aula, e eu fiz as mesmas perguntas. E tive respostas muito interessantes. Alguns, por exemplo, dizendo, eu estou convicto da fé. Estou convicto que Jesus é o meu Salvador, mas eu ainda tenho muitos obstáculos a vencer, a começar na minha rua. Quando na minha rua todos têm uma fé contrária à que eu tenho. E agora, como conviver com isso? E eu disse a ele, irmão, você precisa de oração. Nós estamos aqui para lhe ajudar, em oração. Porque essa é a vida mesmo. A vida pega mesmo, é lá fora. Aqui não. Aqui é uma beleza. Aqui nós não somos exigidos em praticamente nada. Aqui nós não temos de provar nossa fé. Lá fora temos. Quando nós olhamos para isso, olhamos para as Escrituras, e vemos que aqueles estudiosos da lei sabiam quando o menino nasceria, mas não foram adorar, vale a pena a gente pensar, por que será? Não é? E aí eu aplico aos nossos dias, por que será que muitos de nós leem a Bíblia, sabem a Bíblia de ponta a ponta, mas têm uma enorme dificuldade em viver isso com entusiasmo, como eu tenho dito de vez em quando, com brilho nos olhos, com certeza, com convicção, a ponto de serem consideráveis inabaláveis e transtornadores da sua geração. Por quê? Talvez haja mais gente sucumbindo às tentações. É uma reflexão que a gente precisa ter. Por quê? Pois o menino de Belém veio justamente para mostrar a força do improvável. A glória na manjedoura. Depois que ouviram o rei, partiram. E então a estrela apareceu novamente e os precedia.
até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Em outro tempo, Deus já usara a sua criação para conduzir pessoas. Foi quando conduziu Moisés e o povo através de uma nuvem de dia e de uma coluna de fogo à noite. Jerusalém não sabia. Os sacerdotes e escribas não estavam interessados. Herodes tinha medo de perder seus privilégios, mas Deus podia usar estrelas para indicar onde estava o seu filho. As estrelas, que naquela época eram adoradas como deuses até, agiram como servas do Senhor, conduzindo os magos até o local onde estava o Filho de Deus. Nada na criação foi criado com o objetivo de ser adorado, meus irmãos. A natureza sempre glorificará o seu Criador. Havia nascido o Salvador, a esperança do mundo, a prova de que Deus não tinha abandonado o seu povo. Jerusalém não sabia, os sacerdotes não estavam interessados, o rei estava abalado, mas Deus usa a sua criação para cumprir os seus desígnios. Retomando aos magos, dá para perceber como eles tinham fé. Eles não encontraram um rei vestido em trajes reais, no esplendor da sua força. Encontraram um recém-nascido, uma criança que precisava de cuidados dos pais. Como qualquer outra criança precisa, e nem sequer o encontraram em um palácio. Surpreendentemente, antes de chegar ao menino, provavelmente viram os animais. Assim, se encontra um rei? Ainda assim, de todo o coração, prostraram-se e o adoraram. Aqueles homens abriram seus tesouros, entregaram-lhe ouro, incenso e mirra. Se fossem reis, certamente teriam depositado suas coroas numa amostra do que acontecerá nos fins dos tempos, quando na peregrinação final virão povos de todas as terras e seus reis adorarão ao soberano. Está escrito também em Isaías 2, Salmo 72 também. Os presentes que aqueles homens entregaram a Jesus talvez nos falem a respeito da personalidade do Senhor. Aí alguns estudiosos desenvolvem algumas ideias. Talvez o ouro simbolize a realeza mesmo. Aplica-se perfeitamente a Jesus, pois ele é rei. Seu reino é espiritual, estabelecido no coração, na vida da sua igreja, mas também é um reino que tem poder sobre as coisas materiais, sobre os reinos do mundo. Todas as coisas lhe são sujeitas. Jesus é rei, Cristo é rei. Talvez além do ouro, o incenso simbolize a oração que sobe até Deus, dizem alguns. Era a função do sacerdote oferecer incenso a Deus. Jesus é considerado o sacerdote por excelência, pois ele ofereceu a Deus a maior das ofertas. Ele ofereceu sua própria vida em lugar da nossa. Seguindo a ideia que os presentes talvez possam simbolizar a personalidade do Senhor, a mirra era uma planta aromática usada para muitas coisas, entre elas para preparar o embalsamento dos corpos dos mortos. Pode conter a ideia de sofrimento. Para Jesus indicava a natureza do servo sofredor. Ele sofreu o castigo pelos nossos pecados, sofreu a nossa condenação, morreu a nossa morte. Por isso, talvez aqueles presentes pudessem representar ouro para a humanidade, mirra para a sua morte, incenso para a sua divindade. Talvez. Hora de partir. Como chegaram, se foram. Como ilustres desconhecidos, dos quais não temos nem mesmo seus próprios nomes. A última coisa que sabemos sobre eles é o que nos diz aqui o verso 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho, à sua terra, o que quer dizer provavelmente que sejam realmente gentílicos. Deus não permitiu que a maldade de Herodes tivesse êxito sobre os seus planos, porque vocês lembram o que Herodes disse? Vão, descubram onde está o menino, depois voltem e me avisem, eu vou adorar também. Esta é uma lição
eterna. Por mais que os homens ou o próprio diabo tentem, jamais poderão frustrar o menor dos desígnios de Deus. Aqueles homens regressaram à sua terra, jubilosos, com toda a certeza que haviam tido o maior encontro de suas vidas. A Bíblia fala que retornaram por outro caminho. Sem querer ferir as regras de hermenêutica, é possível pensar que aqueles que se encontram com Cristo acabam seguindo por outro caminho. Mas o mundo é dos homens, não é verdade? E a maldade humana, qual o limite para a maldade humana? Pena que a história não termine aí. Os magos voltando, anunciando, e todos crendo, jubilosos, o Messias. E o próprio Herodes dizendo, entregarei meu reino, agora temos o rei dos judeus, né? Mas a história não termina assim. Ainda somos informados de mais uma barbárie de Herodes, a terrível matança dos primogênitos de Belém. O Deus que sabe de todas as coisas e que até certo ponto, meus irmãos, tolera o mal, mas sempre com propósitos benéficos, não permitiria que o seu filho fosse morto por Herodes. Tendo avisado José novamente em sonho, nós lemos no texto, a família de Jesus se dirige ao Egito, onde permanece até a morte de Herodes. E de passagem cumpre mais uma profecia, do Egito chamei meu filho, como aqui em Mateus 2,15. A aplicação que o Espírito Santo com autoridade faz dessa passagem é bem interessante. Essa é uma citação do profeta Oséias, de Oséias 11:1, que naquela ocasião se referia à juventude de Israel, quando foi tirado mesmo do Egito, sendo objeto da amorosa eleição de Deus. Era uma recordação do tempo da inocência de Israel, agora já tão corrompido. Israel não lembrava e sabia do seu Messias. É, ao mesmo tempo, uma nota de esperança, pois Deus está voltando às origens e formando um povo para si outra vez. Através do próprio Oséias, Deus já havia prometido a Israel. Portanto, eis que eu a atrairei, diz a palavra, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito, diz Oséias 2,14. Quando Deus chama mais uma vez do Egito o seu filho, não são apenas palavras que se encaixam, mas toda uma história de amor. Qual amor? O amor de Deus pelo seu povo, manifestado em fatos na história para que o povo percebesse. Não era só a voz de Deus, meu povo, eu amo você. Era a ação de Deus pelo seu povo. Era realmente a redenção a caminho, meus irmãos. Herodes, percebendo-se enganado, ficou terrivelmente enfurecido, diz o texto. E em meio à loucura, ao desequilíbrio daqueles que se enfurecem com facilidade, toma realmente uma das atitudes mais drásticas. Mandou matar todos os meninos de Belém e arredores que tivessem menos de 2 anos. Mas tem um detalhe. Novamente percebemos um paralelo com os acontecimentos da juventude de Israel no Egito. Naquela ocasião, Faraó, temendo a proliferação dos israelitas, manda jogar nas águas do Nilo todos os meninos recém-nascidos. Isso está contado em Êxodo 1, versículo 22. O evangelista Mateus vê naquele incidente o cumprimento de mais uma profecia, a do profeta Jeremias, sobre o choro de Raquel por seus filhos. Isso está relatado em Jeremias 31:15. Aquela era uma profecia sobre o cativeiro, que desolaria a nação e levaria os filhos de Israel a uma terra estranha. Simbolicamente, Raquel choraria por seus filhos. Acima de tudo, era uma recordação, meus irmãos, da desobediência de Israel, que receberia a punição de Deus, ainda que por mãos dos babilônios. Também as mães
de Belém choravam, e deveriam mesmo chorar, não só por suas crianças inocentemente assassinadas, mas pela consciência de desobediência de Israel, pelo estado de apostasia que Israel se encontrava, pelo julgamento de Deus sobre aquele povo que tantos anos antes pediu um rei, pelo desejo de ser semelhante às demais nações. Em Juízes, seu rei agora matava os seus próprios filhos. Sabe quem foi Herodes? O rei que eles pediram, e permaneceu dinastia após dinastia, e dinastias após dinastias, até o momento de matar todos os seus filhos. Meus queridos irmãos, quais os ensinos que nós podemos extrair do momento do nascimento do Senhor Jesus, que nós chamamos de glória e majestade na manjedoura? É que até na manjedoura ele tem visitantes ilustres que o adoram e que muitas vezes, para envergonhar o seu povo, não vem de dentro do seu povo. Qual outra aplicação que nós temos? É que este menino, o rei da manjedoura, abalou o maior reino da sua época e continua hoje a provocar abalos no mundo. Reis ainda se preocupam, reis ainda não sabem o que fazer com suas coroas, usam suas coroas, tentam impedir que o reino deles se propague. Reinos ainda estão abalados unicamente por saberem que há um rei nessa terra e que há alguns que o adoram. A força da manjedoura para fazer com que os sábios reflitam sobre sua sabedoria, se ela realmente tem sentido. A maldade humana ilimitada, a ponto de Herodes fazer o que fez, a ponto de lá atrás Faraó fazer o que fez, para impedir o progresso deste reino. Como conclusão e algumas aplicações, meus irmãos, é possível um menino tirar a tranquilidade de um rei experiente e vencedor de tantas batalhas quanto Herodes? É possível um rei iniciar o seu reinado em um estábulo? É possível uma estrela guiar pessoas sob a orientação de Deus para que pessoas prestem adoração ao seu filho? A Bíblia nos mostra algumas coisas. Você não precisa abrir, vou ler e fazer menção apenas. Em Lucas 4, 16 a 30, está escrito que a vinda de Jesus marcou o início do ano aceitável do Senhor. A quem o Espírito convencer, aceite. O ano aceitável do Senhor está em curso. Em Miqueias 5:2, estava dito realmente que o rei de Israel seria de origens eternas, dos tempos mais antigos. Em Mateus 11:20, lemos acerca da preferência divina pelos humildes, com execução de inúmeros milagres, sempre levando em conta a necessidade de um povo explorado por seus governantes e carente. Em 1 Coríntios 1:18, somos levados a entender que a verdadeira sabedoria é a de Deus. Ainda que não entendamos como é que a virgem concebe, como é que o rei escolhe a manjedoura para ser seu trono, a verdadeira sabedoria ainda é a de Deus. Para os que se perdem, a palavra da cruz sempre será loucura, mas para nós, os que foram salvos de tão grande, plena e poderosa salvação, o imensurável poder de Deus não é loucura. Quando o homem pensa que há loucura em Deus, ela é mais sábia que o próprio homem. Quando o homem pensa que há fraqueza em Deus, ela é mais forte que o próprio homem. Onde está o sábio? Diz o profeta: quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Meus irmãos, por tudo isso, quais as reações o menino de Belém produz na igreja hoje? O que apresentamos diante do seu trono, que não é mais uma manjedoura, mas é o trono reservado para si pelo Altíssimo, seu Pai, que o aguardava em glória, assim que ele cumprisse a sua missão aqui nessa terra. Os gentios apresentaram ouro, incenso e mirra. E nós apresentamos o quê? Que Deus nos permita contemplar um pouco da glória e da majestade que aqueles magos puderam ver.
quando contemplaram aquele menino numa manjedoura, em Belém de Judá, há 2000 anos atrás. Que nossas vidas sejam impactadas por Ele. O nosso Rei nasceu na simplicidade, meus irmãos, no anonimato, meus irmãos, e que desde cedo experimentou o cuidado do seu Pai. Temos o mesmo Pai, por isso, vivamos em confiança. A profecia se cumpriu. Nós não esperamos mais o Messias Redentor. Ele já veio. Ele veio e nasceu dessa maneira, como está escrito aqui na palavra, para se tornar o Rei nosso. Para se tornar definitivamente Rei de um povo. E o chamou de povo seu. Exclusivamente seu. Preparou boas obras para que andássemos nelas, porque as boas obras são a nossa forma de louvar e engrandecer ao nosso Rei que nasceu. Agora, provavelmente, você sempre terá muito trabalho para explicar coisas a sábios. Eu digo para você, deixa os sábios com as suas dúvidas. Deixa os sábios com as suas perguntas. Deixa os inquiridores com as suas preocupações. Vivamos a confiança de termos o Redentor. Ele nasceu como nascido de mulher, como nascido sob a lei. Ele nasceu e viveu. E a sua vida, quando teve fim, é que teve começo. Quando os romanos imaginaram, resolvemos o nosso problema, criaram o maior problema para eles. Porque a morte não o segurou. E se a morte não o segurou, ele vive. E se ele vive, distribui sua vida. E talvez seja por isso que ele mesmo disse, os que crerem em mim farão coisas ainda maiores do que estas. Porque quando ele fez, pensando na sua humanidade, o fez sozinho, às margens de um lago, sozinho numa planície, sozinho com 12 ou 13 junto com ele, o fez em um lugar reservado e difícil do mundo, inclusive, o fez em um lugar. Mas hoje Jesus não está na Galileia. Hoje Jesus não está às margens do Jordão onde foi batizado. Hoje Jesus não está mais lá no templo com o seu azorrague batendo para que as pessoas voltassem à adoração e não fizessem da casa do pai dele casa de comércio. Jesus não é só aquela pessoa lá. Hoje Jesus está no mundo inteiro. No seu coração aqui, no coração do americano lá no norte da América, no coração do asiático na última ilha do mundo, no coração do europeu. Onde está Jesus? Nasceu na manjedoura para reinar no mundo. Mas ele reinará e será conhecido através do seu povo. Minha aplicação final, irmãos. A glória e a majestade na manjedoura devem servir para que a nossa confiança se eleve. Somos um povo do Senhor para vivermos para o Senhor. Nosso Rei espera as nossas ações. Sigamos suas palavras. Vivamos e apresentemos o louvor devido ao seu poderoso nome, porque o menino nos nasceu, a Virgem concebeu. O seu nome é maravilhoso, Deus forte, Príncipe da paz, Conselheiro, Pai da eternidade. Não foi só o menino de Belém, foi o seu Redentor. Nasceu para ser honrado e glorificado. Quando e onde? Hoje. Agora. Não se abstenha do privilégio maior que você tem, de ser do Senhor, viver para Ele e ser um porta-voz dEle. Vamos orar. Senhor, me alegra saber que nada frustra os teus desígnios. Às vezes, Senhor,
Ao contrário do que a alma de Maria, que engrandecia o Senhor e jubilava, às vezes, Senhor, a nossa alma chora. Chora ao saber que nós temos o melhor da terra. Nossa alma chora ao saber que nós temos a melhor condição para sermos verdadeiramente os anunciadores, os felizes anunciadores que o Rei chegou. Que agora, quando o Natal se aproxima, o mundo correrá atrás de presentes. Colocaram até uma outra personagem no lugar do menino de Belém. Nossa alma chora ao saber que, apesar de termos todas as condições para vivermos com alegria a nossa salvação, não conseguimos. Nossa alma chora ao saber que, apesar das melhores condições, não conseguimos. Senhor, me permita a pergunta e o choro da alma diante de Ti e o clamor: por que, Senhor? O que acontece com a gente, Senhor? O Senhor não quer usar a nós, Senhor. O Senhor permitiu que os cuidados deste mundo ocupassem a primazia nos nossos pensamentos, Senhor. O Senhor levantará pedras para clamar, Senhor. Me permita a tristeza da alma diante de Ti, como um jovem pastor ainda, que ama o Senhor, como eu sei que a Tua igreja ama o Senhor, mas que por inúmeras situações, inúmeras, semanas após semanas, o tempo passa, ano após ano, e não conseguimos trazer um. O que acontece comigo, Senhor? O que acontece conosco, Senhor? O que acontece com a Tua igreja, Senhor? Será que nós também não estamos sabendo o que está acontecendo? Será que os gentios nos procurarão, clamarão e exigirão que nós falemos onde está o Messias? E nós também não iremos adorá-lo? Talvez diremos: está na Bíblia, compre uma Bíblia e veja. Não, mas me explica. E nós teremos de dizer: eu não sei ler a Bíblia, amigo. Eu não sei falar de Jesus, amigo. Eu não sei falar. Senhor, até que estágio essa vergonha nos atingirá? Senhor, até onde, Senhor, nós seremos humilhados? Até quando, Senhor? Até quando nós sofreremos a angústia e a tristeza, Senhor, de não conseguirmos Te adorar com as nossas palavras, com os nossos atos, e eles se tornarem verdadeiramente um megafone para o mundo? Até quando, Senhor, os nossos vizinhos não saberão que nós somos o povo do Senhor? Até quando, Senhor, discutiremos nos trânsitos, brigaremos com as pessoas? Até quando, Senhor, talvez até sejamos conhecidos por desordeiros? Até quando, Senhor? O que ainda precisará acontecer, Senhor? A Tua igreja reformada no mundo, que orgulha-se, no bom sentido da expressão, de ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Até quando, Senhor, experimentaremos a inércia? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, o nosso coração se deitará tranquilo à noite, mesmo sem termos vivido o Evangelho durante o dia, mas o cansaço das nossas preocupações, dos nossos trabalhos, suprime a culpa de não termos vivido um dia, pelo menos, intensamente para o Senhor, através de uma ligação só, de uma mensagem talvez. Até quando isso será normal para nós, Senhor? Senhor, eu só posso acreditar que essa é a nossa vergonha e que o Senhor está nos submetendo a uma vergonha. E a impressão, Senhor, é que parece que o Senhor não quer usar a nós. O que acontece, Senhor? São nossos corações, Senhor. O que acontece, Senhor? Os nossos corações também não contemplam o menino de Belém como a rei das nossas vidas, Senhor.
Me perdoe, Senhor, porque talvez até na oração eu peque contra o Senhor, porque eu sei que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, tem dado dias e mais dias a nós, para que possamos viver o Evangelho como ele é. Mas talvez eu tenha vivido o Evangelho como eu pense que deva ser. Tem misericórdia de mim, meu Senhor, meu Redentor, meu pastor, porta por onde eu possa passar, água limpa para eu beber, pão que sacia a fome. Tem misericórdia de mim, Senhor, quando uso todas essas benesses do cristianismo unicamente para mim. Quando deixei de fazer discípulos e já não tenho mais culpa por isso. Me perdoe, Senhor, revigora a minha fé, fortalece novamente a minha fé, produz incomodações no meu coração para que eu não me sinta tão tranquilo e tão satisfeito, talvez cometendo pecado diariamente diante do Senhor. Me perdoa, Senhor, revigora a minha fé, revigora a nossa fé, revigora, Senhor, a condição da tua igreja ser baluarte. Revigora, Senhor, a força da tua igreja em ser anunciadora, em confirmar os escritos bíblicos com a palavra e não nos acostumarmos a ser como todos são. Eu não quero ser como todos são, meu Senhor. Seria reduzir a minha vida a como o mundo é. Senhor, não permita tal humilhação à minha vida, Senhor. Tem misericórdia deste pobre pecador. Mas usa-o, Senhor, para a tua glória. Usa a tua igreja para a tua glória. Usa a tua igreja como confirmação das tuas palavras e não como alguém que não sabe o que as tuas palavras dizem. Ah, meu Deus, se eu pudesse pedir, eu pediria, dá mais uma chance para nós, Senhor, de adentrarmos os planos do Senhor e vivermos os planos do Senhor mais do que os nossos. Mais dos que os nossos. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a compreender a beleza de sermos um povo teu. E talvez, Senhor, restaure a alegria da nossa salvação para que possamos viver como um povo jubiloso, como jubiloso é o Senhor. Assim nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, rogando ao Senhor que esse não seja só mais um culto que nós estamos aqui, mas um tempo de reflexão acerca da nossa fé. Fé que o Senhor deu. Por isso ainda mais uma vez, glórias a Ti, Senhor. Porque se o Senhor não tivesse dado fé, nem aqui nós estaríamos. Mas aqui estamos, Senhor, por isso que o Teu Santo Espírito use momentos, tempos como estes, como uma ocasião para falar a nossa alma, a nossa vida, ao nosso coração. Em nome de Jesus, o que nasceu na manjedoura. Amém.